Meu nome é Marelija, vocês estão acompanhando histórias da minha vida desde quando eu perdi a visão. Se ainda não está inscrito no canal, aproveite e faça sua inscrição ativando as notificações e não fique de fora das novidades. Hoje eu quero falar sobre um silêncio constrangedor que eu passei na semana passada numa videoconferência que eu estava participando. E olha que só tinha psicólogos. Uma estava apresentando o seu livro Psicanálise e Arte. E depois que ela terminou de falar do capítulo que ela apresentou, começou uma discussão, um debate sobre o assunto. E além de falar da arte, falaram também sobre essa nova modalidade de atendimento online. Eu pedi a palavra e contei que eu gosto muito de escrever poesia, que é uma forma que eu tenho de colocar meus sentimentos. E que, apesar do atendimento online, a minha mudança de setting principal foi quando eu voltei para a terapia sem enxergar. Afinal de contas, eu perdi a visão faz 4 anos e meio. E então ficou aquele silêncio constrangedor na sala. Durou pouco, mas eu percebi, porque estava todo mundo conversando e de repente pairou o silêncio no ar. Foi quase como se eu pudesse ouvir os grilinhos, sabe? E então a autora do livro pegou e falou assim, mas quando a gente perde a visão, por exemplo, outros sentidos se aguçam e você pode prestar atenção em outras coisas e tal, que a gente não presta. E daí uma outra pessoa falou a mesma coisa sobre aguçar os sentidos e tal. Eu quase percebi que iam falar aquela frase que eu não gosto, que você agora pode enxergar com o coração. Mas não falaram, ainda bem. E na sequência uma terceira pessoa entrou e começou a contar uma história que aconteceu com ela, uma experiência dela, e enfim, mudou-se totalmente o assunto e não se falou nada sobre o silêncio. E eu fiquei pensando o quanto as pessoas têm a dificuldade de lidar com isso. O quanto é constrangedor quando elas se deparam com uma deficiência que não é percebida, como a minha, né? Ninguém percebe que eu sou cega, aparentemente falando. E daí quando eu falo, parece que é um choque para as pessoas e as pessoas se sentem na obrigação de consolar, como se precisasse disso. Não precisa. Eu tô tranquila com a minha deficiência. Eu já aceitei, eu brinco com ela. Tudo bem que quem tá me conhecendo não sabe disso, mas mesmo que não saiba, a gente não precisa sair por aí consolando as pessoas por conta da sua deficiência. A gente não precisa ter pena dessas pessoas. Nós, pessoas com deficiência, somos normais como vocês. Levamos a vida tranquilamente, com algumas diferenças, é claro. Precisamos de adaptações, mas a vida é a mesma. Eu penso que talvez seja algo semelhante a quando a gente fica sabendo da morte de um ente querido, de algum amigo nosso, de alguma amiga, ou quando a gente fica sabendo de uma doença muito grave de alguma pessoa assim muito próxima a nós, que a gente se compadece e que a gente começa a pensar como seria se fosse com a gente. E acho que quando essas pessoas se deparam com a deficiência do outro, é mais ou menos isso. Então eu acho que aquele momento de silêncio e o fato de querer consolar a gente é quase que por isso, sabe? É como se a pessoa parasse e pensasse, nossa, e se fosse comigo, será que eu daria conta? Então talvez esse consolo seja uma tentativa de consolar a si mesma, pensando assim, nossa, se fosse comigo eu não ia dar conta de tudo isso. Então às vezes eu penso que esse consolo é quase como assim, uma desculpa para ela mesma, de que, se isso acontecesse comigo, então tá bom, não seria tão ruim assim. Eu acredito que a pessoa que consola mais por ela mesma do que por quem ela está consolando. Essa é a minha teoria. Mas olha, vou avisar para vocês. Não é necessário consolar o outro. Se você precisa de consolo, console a si mesmo, tá bom? Outra coisa, no final dessa reunião, houve um sorteio de um livro dessa autora. E também houve a venda do livro. Aí eu perguntei se tinha a versão e-book. Ela falou que não, que só tinha livro físico. Aí fica meu apelo para todos os autores de livros. Por favor,
façam versões do livro que não sejam só livro físico. A gente precisa de livros em opção virtual, porque a gente quer colocar nos nossos aplicativos e poder ler. A gente quer ter acesso à cultura. A gente quer ter acesso aos livros que todo mundo tem acesso. Isso é importante pra gente. Então, autores, fiquem atentos. Existe um outro mercado consumidor dos seus livros. Prestem atenção nisso. Meu tio Luiz Ângelo publicou um livro recentemente chamado Fé e Liderança. Muito bom. E apesar dele ter publicado só o livro físico, ele colocou um audiolivro agora. Está disponível no YouTube a leitura do livro em capítulos. Muito legal. Ainda não está todo o livro lá, mas já tem vários capítulos. E eu vou disponibilizar o link desse livro, esse audiolivro para vocês na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em ouvir. Para quem é cristão, é uma excelente leitura. E olha, gente, por favor, compartilhem o vídeo de hoje com seus amigos, porque a minha missão nesse canal é difundir tudo que eu sei sobre as deficiências. Afinal de contas, quanto mais informação as pessoas tiverem sobre deficiência, melhor o nosso mundo vai ficar. Porque se a gente quer acessibilidade, se a gente quer inclusão, a gente precisa ter informação. Porque só quando tem contato com a deficiência é que as pessoas de fato compreendem as nossas necessidades. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.